Boa noite a todos. Hoje eu estou com companhia aqui. Tá meio querendo dormir, tá um pouquinho enjoadinha, então eu vou pedir um pouco de paciência de vocês. Muito boa noite. Hoje nós vamos conversar com a Silvia. Ela é nutricionista, PhD em alergias alimentares, intolerâncias e alergias alimentares. A gente fez um apanhado das perguntas que foram feitas pra gente e vamos tentar responder porque o assunto é bem complexo. Boa noite, pessoal. Pode entrar, fiquem à vontade. Opa, a Silvia entrou, peraí. Vamos ver. Oi, Olá, tudo tudo bem, bem? Silvia? Boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? E aí, gente? Qualquer coisa, se não estiver ouvindo, é só falar aqui, por favor. Avisem a gente. Tudo certinho, gente? Deixar o pessoal entrar, né? Enquanto isso, Silvia, eu conheci a Silvia no COINE do ano passado, no congresso. Uma palestra fantástica que foi sobre recuperação intestinal, né, a doença celíaca e desbiose. Isso, Então, Leaky Gut. Leaky Gut. Então, assim, Isso. foi muito fantástico que as nossas palestras, uma meio que complementou a outra, né? E a gente nem tinha Nem combinado. combinamos nada, foi perfeito. Se a gente tivesse combinado, não tinha saído tão, Tão né, bom, né? tão bom. Pois Então, é. assim, Silvia, se você pudesse apresentar um pouquinho o pessoal, eu já dei um pouquinho, mas isso seria interessante ouvir de você. Conta pra gente quem você é. Ah, claro. Então, eu sou Silvia Campos, para quem não me conhece. Eu sou nutricionista, formada pela Federal Fluminense, aqui do Rio. Sou de Niterói, no Rio. E eu fiz a UF e quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei um estágio. Primeiro eu comecei a monitoria na área de imunologia e depois eu comecei o estágio, a iniciação científica, também na área de imuno, trabalhando com modelo de estudo em animal de alergias alimentares e inflamação intestinal. Então, os animais, a gente tinha um protocolo, esses animais, eles eram submetidos a esse protocolo de alergia e desenvolviam inflamação. E aí a gente ia tentar, de todas as maneiras, tratar esse processo inflamatório para tentar recuperar a saúde desses animais. E a gente fazia coisas diferentes, né? Tentativas de dieta. A gente teve protocolos que a gente tratava com vitamina D. Então, a gente foi fazendo muitas coisas e o meu amor pelo intestino vem desde essa época. Então, eu fiquei no laboratório de pesquisa por 17 anos, mais ou menos. Uau! E porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e eu fiquei um pouquinho depois do doutorado ainda colaborando com eles, até que os meus horários foram ficando complicados, porque aí eu fui aumentando a carga de consultório. Eu nunca deixei de fazer consultório, né? Desde quando eu me formei, mesmo fazendo mestrado e doutorado, eu fiz consultório, e eu me tornei professora de nutrição, da graduação em nutrição, ainda no mestrado. Então, eu fui para a graduação e depois eu fui para a pós-graduação. Então, eu acabei estudando um pouco não, bastante de intestino, imunologia intestinal, que acabou me levando para esse caminho aí de tratar os alérgicos, de tratar os doentes autoimunes. E hoje a gente acaba estudando de tudo um pouco da microbiota e do restante do intestino, mas tem muita doença aí que ninguém sabe que começa no intestino, né, Ana? Tem muita doença. É uma área. Eu sempre falo assim que a gente tende a. O intestino, principalmente o delgado, ele é uma área meio cinzenta, né? Tipo, a gente consegue examinar o estômago, a gente consegue examinar o cólon, mas o delgado, ele fica a Deus dará, né, Silvia? Pois é, Sendo que o intestino delgado ele é um dos grandes arquitetos aí da nossa imunologia, né, da nossa nutrição, da absorção dos nossos nutrientes se dá a nível de delgado. Ou seja, um delgado, na verdade, um trato digestivo saudável, ele está no centro da nossa saúde, né? E quanto mais exatamente. complexas as queixas, começar pelo intestino, não é, Silvia? Com certeza. Na verdade, hoje em dia eu sempre falo, quando eu estou nas minhas palestras, que no final eu sempre falo que toda doença começa no intestino, porque eu acredito muito nisso, né? E a partir do momento que você também tem doença intestinal, eu tive, né, o síndrome do supercrescimento bacteriano,
Então, isso me serviu de mais inspiração ainda para estudar e buscar mais informações sobre o que o intestino faz. Porque a gente aprende na graduação, talvez aí tenham alguns alunos de graduação, né? Ai, gente. Ela tá participando. Na graduação a gente aprende que o intestino é basicamente um órgão de digestão e absorção, né? E excreção. E a gente não sabe que 80%... Ó, tá concordando. Concordo. E assim, 80% dos nossos linfócitos ficam no intestino. Então, o intestino é de fato um órgão muito ativo, né? Que tem muita produção de citocinas inflamatórias, produção enzimática, tem a microbiota, tem a barreira epitelial. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar quando a gente pensa em modulação de intestino para tratar doença. Tem bastante coisa. Muito bom. E já que o tema, na verdade, seria justamente essa interação, né, entre a equipe multidisciplinar, o médico, o nutricionista, principalmente nesses casos mais complexos de intolerâncias alimentares, vamos falar um pouquinho para mim, o que seria, então, a diferença, por exemplo, o que é uma intolerância alimentar, uma sensibilidade alimentar e uma alergia? Porque muita gente confunde, né? Por exemplo, fala que é intolerante à lactose. Então é alergia ao leite. Ou então tem uma sensibilidade alimentar. Isso é intolerância? Fala aí, tira um pouquinho da dúvida do pessoal. Então, existem algumas confusões com relação à nomenclatura. A alergia, ela é uma reação mediada pelo sistema imunológico. Então, você necessariamente vai ter produção, especialmente do anticorpo IgE. A nossa sociedade de alergia, ela se baseia pelas sociedades americana e europeia. E eles só reconhecem como alergia tudo que é mediado por IgE, que é o anticorpo IgE. Então, você precisaria, de fato, ter contato com o alimento, esse alimento gera uma resposta, a proteína desse alimento gera uma resposta e você produz grandes quantidades de IgE. Lembrando que a alergia é resposta para proteínas, né? Mas aí começaram a surgir as respostas tardias, que são as tais respostas mediadas por IgG. Então, você via que o indivíduo comia alguma coisa e ele não manifestava rapidamente, ele manifestava alguns dias depois sintomas típicos de alergia. E não se via IgE. Então, eles não classificaram como alergia o tardio, porque não é mediado por IgE e eles não acreditam que seja alergia. E passou a se chamar de intolerância, mas de forma errada. Porque, na verdade, o termo intolerância, o cunho dele é voltado para a resposta a carboidratos. Então, se você tem um problema com a lactose, né, da dieta ou com a frutose, você tem uma intolerância alimentar. Enquanto que a tardia ficou meio sem nome. E aí as pessoas começaram a chamar de sensibilidade. Só que sensibilidade é um termo geral. Então, sensibilidades alimentares, ela engloba tanto a alergia como a intolerância, como inclusive reações a venenos, né? Se você se intoxicou por algum veneno, né, você também poderia estar tendo uma sensibilidade alimentar. Então fica confuso. Hoje em dia, na prática, se usa sensibilidades alimentares para tudo que é tardio, tudo que é mediado por IgG, que demora mais para aparecer, né, os sintomas. Alergia, tudo que é mediado por IgE. E as intolerâncias ficam mais a cargo dos carboidratos, lá, a resposta para carboidratos. A gente usa de forma errada, mas é o que acaba acontecendo, né? Para simplificar. E tem gente que chama de alergia tardia, né? Mas é importante as pessoas saberem que as sociedades ainda não reconhecem as respostas tardias como sendo respostas alérgicas, né? Tanto é que o teste de IgG ainda é muito discutido em função disso e em função dos métodos que são utilizados. Perfeito. E quem quiser saber mais sobre isso, você vai falar, né, sobre IgG? Eu gravei um vídeo sobre testes de IgG, ele está sendo editado para ir para o meu Instagram, eu vou gravar na forma de um IGTV e vou publicar no meu feed. Então, quem aí não me segue pode me seguir, porque eu tenho feito conteúdo que tem relação com imunologia, com alergia, então tem pouco tempo que eu comecei a organizar mais o meu feed, mas eu tenho feito isso bastante.
e vou postar bastante coisa sobre alergias e intolerâncias alimentares. E esse vídeo eu fiz porque os alunos me cobram, muita gente me cobra sobre esse teste, porque eu trabalhei com esse teste no meu mestrado e no meu doutorado, no protocolo que eu estudei. Então, eu entendo um pouco da técnica e eu posso pontuar as principais falhas aí que podem acontecer nessa técnica. Então, lá eu vou discutir se é bom, se é ruim, se vale a pena ou não, para a gente não perder tanto tempo aqui, porque vai demorar, né, para a gente falar sobre isso aqui. E tem muita pergunta, também, né, Ana? Tem muita. E também quem é meu paciente me acompanha sempre eu recebo essa pergunta sobre o teste IgG, né? Por que eu não... porque você não solicitou, tá? Gente, vai lá depois no PF da Silvia que ela vai explicar. Vai explicar tudo. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, Ai, ai. Mas vamos lá, o que você quer saber aí? O que eu posso te ajudar? Vamos lá. Veja bem, Silvia, é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa tem muitas queixas gastrointestinais, geralmente ela vai para o gastro, né? Para o médico. Não é o comum, a via de regra, ela ir direto para o consultório do nutricionista. Tem-se na cabeça que nutricionista é para quem quer emagrecer, né? Exatamente. Se eu estou tendo dificuldades alimentares, dificilmente a pessoa vai primeiro no nutricionista. E qual seria o papel do nutricionista nesses pacientes com essas queixas alimentares? Então, a gente tem que fazer sempre a casadinha médico-nutri, né? O nutricionista, ele vai entrar, principalmente o nutricionista funcional, ele vai avaliar as principais... Ai, gente, ela tá mamando? Tá mamando, tá aqui, reclamando. Tá reclamando, ó. Tá reclamando. Acho que ela quer participar da live. Meu marido tá com as crianças no já chega. Então. Então, o que acontece? Quando eles chegam poliqueixosos, o que normalmente a gente faz dentro da funcional é tentar encontrar uma causa para esse problema. Porque a gente sabe, né, Ana, que a medicina que a gente tem aqui no Brasil, ela ainda forma muito o médico com a visão de olhar o sintoma e tratar o sintoma, né? E isso é válido, obviamente, é muito importante também. Só que muitos desses pacientes têm problemas que são antigos, que foram se acumulando, às vezes uma baixa de enzima, às vezes alteração da própria microbiota, né, do conjunto de micro-organismos que vivem ali naquele intestino, às vezes uma doença prévia, às vezes o uso de medicamento por muito tempo. E aí a gente precisa entender de onde que estão vindo essas queixas e quais são as principais queixas. E a gente, dentro da nutrição, consegue avaliar qual é o melhor protocolo dietético para trabalhar com esse paciente, o que a gente faz de suplementação. Na funcional, a gente trabalha muito a questão da modulação intestinal, da importância de modular com suplemento fitoterápico, com nutracêuticos, com nutrientes esse intestino, mas a base é a dieta. Se o indivíduo não mudar a dieta, e especialmente também não mudar estilo de vida, isso possivelmente vai ser recorrente, porque hoje a gente vê muito que esses super sintomas aí têm relação com estresse, têm relação com tristeza, depressão, né? Com várias coisas que foram acontecendo na vida dele, foram se somando e contribuindo para que ele chegasse num patamar em que ele não consegue comer quase nada, em que ele come e fica super estufado, fica arrotando, faz muita diarreia ou muita constipação, muita distensão abdominal, muita dor, né? É muito comum isso também no consultório, né, Ana? Muita dor visceral. Muita dor. Uma hipersensibilidade absurda, né? Exatamente. E às vezes o diagnóstico, às vezes também é difícil. Às vezes o problema não é o médico, é que o diagnóstico para algumas doenças, como por exemplo para a doença celíaca, é super difícil, né? Virou muito moda essa coisa de tirar o glúten, e aí as pessoas tiram sem falar com ninguém, sem ter um profissional acompanhando e não fazem o teste. Num primeiro momento melhora, mas depois aquilo volta a piorar, porque você mascara uma doença e para o celíaco a contaminação é fundamental, né? Você tem que considerar. Então, você pode ter de tudo, sensibilidade ao glúten não celíaca, sensibilidade a ovo, sensibilidade a leite derivados, que é uma coisa muito comum,
E isso pode ter relação com o estilo de vida que ele tem. Se ele fuma, se ele bebe em excesso, come demais, come muito errado. Então, a gente acaba tendo um papel, eu acho que muito que é a base de tudo, né? Não adianta você entrar com medicamento e nem suplemento se a dieta não está casadinha ali junto com o tratamento, né? Perfeito. Engraçado, eu recebi uma pergunta, alguém querendo saber qual a relação você falou de medicamentos, né, de omeprazol com as intolerâncias alimentares. Eu achei essa pergunta tão fantástica. Só isso daí já dá uma live. Já dá uma live. Mas então, e aí? Então, na verdade, tem vários estudos científicos mostrando que o uso crônico dos prazóis, né? Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, todos esses aí, que são da classe dos prazóis, eles são inibidores de bomba de próton. Então, eles inibem a formação do ácido clorídrico. E o ácido clorídrico ele é fundamental para digerir proteína. A primeira parte da digestão proteica começa no estômago. Então, você prepara essa proteína lá no estômago para ela chegar no intestino de um tamanho que a gente consiga digerir e que ela não cause alergia. Porque no nosso organismo, as moléculas grandes, as macromoléculas, elas tendem a ser mais imunogênicas. Elas são mais estimulantes do sistema imunológico. Então, imagina, você come uma proteína, uma fonte proteica, essa proteína não é digerida inicialmente no estômago, ela chega mais intacta nesse intestino. No intestino que já está ferrado, com uma microbiota alterada, você já vai ter aumento de permeabilidade, que é o leaky gut, né? Então, tá super permeável, é como se fosse uma peneira, ele tá todo furadinho. Então, vai passando macromolécula ali e a chance de você ter estímulo alérgico é muito grande. Então, hoje em dia tem vários estudos mostrando que o uso por mais de 3 anos do prazol, ele pode levar a essas alergias em função da digestão. E a gente, quando pega um paciente que está precisando usar, porque tem indicação de usar, a gente tem que trabalhar tudo que melhore o processo digestivo a nível gástrico e a nível intestinal, né? Melhorar a produção de enzima, melhorar naquele momento da refeição a liberação do ácido, porque o medicamento ele atua controlando o ácido o dia todo, né, Ana? Ele vai controlando o dia inteiro, né? Então, na hora que você come, o ácido está bloqueado. Então, o que a gente faz é liberar esse ácido só na hora que a pessoa come. Então, tem como a gente fazer isso através de alguns suplementos, de algumas enzimas que a gente trabalha para melhorar esse processo digestivo e fazer com que esse alimento chegue mais preparadinho lá no intestino, entendeu? Mas tem muitos estudos associando o uso de prazol prolongado com alergia e também com supercrescimento bacteriano, que é uma doença que se confunde com síndrome do intestino irritável, né? Então, ele faz os mesmos sintomas que a síndrome, às vezes ele é tratado como síndrome do intestino irritável e ele não melhora. E aí, quando você vai avaliar, é supercrescimento bacteriano. Então, tem realmente muita coisa a se explorar aí no intestino. Eu acho que não vai caber em 1 hora de live. Então, assim, é muito comum paciente que faz uso crônico, né, de inibidor de ácido, da secreção ácida, e essa pessoa ela percebe que com o passar do tempo a digestão vai sendo cada vez mais difícil, aí vai trocando os remédios, vai trocando para mais potente, para mais potente, para mais potente. Aí no final, quando o paciente se vê, ele tudo que come passa mal, né? Distende a barriga, estufa a barriga, começa a ter sensibilidade a um monte de coisa e está usando já um inibidor de última geração e nada resolve o problema dele, né? É importante só ressaltar que esses medicamentos, gente, eles são importantes, mas eles são usados por um curto período de tempo, né? O médico faz lá um protocolo, sei lá, de 8 semanas, 5 semanas, e isso, se não tiver mudança de estilo de vida, a causa, o que está provocando aquele refluxo, porque ele normalmente é usado para uma gastrite, para um refluxo persistente. Se não tratar a causa, não controlar a dieta, o médico vai suspender a medicação e o indivíduo vai continuar tendo os mesmos sintomas. Então, de fato, não tem como a gente não modular essa dieta, né? Primeiro avaliar se tem ou não sensibilidade alimentar, se ele tem uma outra doença associada como a SIBO, porque vai piorar ainda mais os sintomas dele, e tratar. A gente usa alguns fitos. Eu gosto muito de usar assim,
gengibre, tintura de alecrim, tintura de alcachofra. É muito bom para melhorar a digestão, para melhorar a secreção ácida. A gente dá antes da pessoa comer, faz uma tintura com essas misturinhas todas. Eu gosto muito de trabalhar guaçatonga, porque a guaçatonga para refluxo ela é excelente. Então, acho que vale também fazer uma tinturinha. Eu gosto muito, quando eu penso em digestão proteica, eu gosto muito de combinar betaína com protease, que são enzimas que a gente dá na hora que a pessoa come. Não pode tomar longe de refeição, porque pode aumentar a secreção ácida, mas é só para a pessoa conseguir digerir melhor ali aquela proteína e a coisa continuar de uma certa forma, né? E, de fato, as enzimas que digerem carboidrato, a gente tem que ter cuidado, porque elas podem em longo prazo provocar desbiose, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado mesmo. Perfeito. Guaçatonga, eu vim conhecer Guaçatonga. Eu acho engraçado, né? O pessoal da nutrição, eles estão muito 1000 anos à frente do pessoal da gastroenterologia quando a gente fala de fitoterápico. E eu vim conhecer a Guaçatonga, eu acho que foi num artigo, foi na verdade, uma tese, uma TCC de um nutricionista. E assim, foi amor à primeira vista quando eu li essa tese. Na verdade, não era nem era sobre colite induzida por álcool. Aí eles fizeram biópsia do cólon e foram ver os níveis de glutationa intracelular. Olha! Né? E mostrando que a guaçatonga ela tinha aumentado esse nível, né, desse antioxidante poderoso intracelular e melhorado os casos de colite induzida por álcool. Gente, muito... e é uma erva tipicamente brasileira, né, Silvia? Sim, é brasileira, com certeza. Eu uso muito a guaçatonga porque ela é um modulador de microbiota, né? Ela melhora a relação Bacteroidetes firmicutes, que melhora o perfil metabólico do indivíduo. Então, aquele indivíduo mais inflamado, que tem queixas intestinais e precisa perder peso, eu gosto muito de trabalhar. O chá, para mim, é o que mais funciona, mais do que a tintura. Eu acho que o chá, ele funciona muito. E ela é descrita também como sendo uma adjuvante no tratamento de gastrite, úlcera e refluxo. Então, aquelas pessoas mais ansiosas, que fazem aquele refluxo quando estão mais ansiosas, eu gosto muito de trabalhar a guaçatonga na forma de chá. É muito interessante. Às vezes eu gosto de associar a guaçatonga com a espinheira santa também, que é muito boa para refluxo, né? Para essas pessoas que usam prazol, é interessante até entrar com essas ervas para o organismo ir se habituando, e quando você for fazer o desmame do prazol, eles estarem com as ervas para o organismo estar adaptado a essa secreção ácida estar mais controlada. Então, eu gosto bastante. E a guaçatonga, ela ainda aumenta a tight junction, então ela diminui essa permeabilidade. Então, eu acho muito válido utilizar, porque, assim, todos os casos que eu utilizei, eu tive sucesso com a guaçatonga. A toxicidade dela é praticamente muito pequena, porque só se você fizesse superdosagem, e a gente não faz extrato dela, a gente faz normalmente tintura, ou aqui no Brasil, pelo menos eu nunca achei para fazer extrato. A gente usa em tintura e usa em chá. Eu uso mais em infusão, né? Faço a infusãozinha lá, uma colherzinha de sopa rasa em uma xícara e peço para os pacientes usarem 2 vezes ao dia aí como uma terapia coadjuvante ao tratamento. Eu prefiro até a guaçatonga à espinheira, porque a guaçatonga ela não tem esse efeito de diminuir o ácido, né? A secreção de ácido clorídrico. Então, assim, exatamente. Quando a gente está tentando... É claro que tem a indicação do uso da espinheira quando a gente quer um alívio, por exemplo, da dor no refluxo, mas eu acho que a guaçatonga, ela leva vantagem nisso, né? Eu gosto muito. Então, assim, eu gosto muito de... Alguém perguntou sobre glutamina, eu também gosto muito de trabalhar a glutamina, mas aí o objetivo dela é mais impermeabilidade, melhorar as junçõezinhas lá das células, em ser
combustível para essas células intestinais, mas para trabalhar refluxo, essas coisas ou qualquer outro sintoma, é mais indireto o efeito do que direto propriamente dito. Perfeito. E a aloe vera? Eu gosto também, só que a aloe vera eu não trabalho. Primeiro a gente tem que saber a origem da aloe vera, porque muita aloe vera vem contaminado com um monte de coisa que a gente não sabe o que é, né? Às vezes vem com um nível de cobalto maior por conta do solo ou de níquel, e algumas pessoas reagem a níquel e a cobalto e fazem como se fosse uma reação alérgica. Então você tem que saber a origem. E eu gosto de trabalhar para aquelas pessoas que são constipadas, porque ela pode causar diarreia em quem já é diarreico. Então, eu não trabalho para todo mundo. A gente vai olhando individualmente cada caso e vai agregando essas ervas à medida que a gente vai conhecendo e entendendo melhor o caso, entendeu? Por falar em diarreia, também fizeram a pergunta, porque a gente está falando um pouquinho, entramos um pouquinho no SIBO, né, no supercrescimento bacteriano. Isso. E me fizeram uma pergunta, então, sobre probióticos. Ah, E eu sim. falo assim que nem sempre a gente entra, principalmente nesses pacientes que são muito sintomáticos, que falam assim, eu achava que quanto mais probiótico, melhor. Foi assim que a pessoa me perguntou. Ana, eu achava que quanto mais probiótico, melhor. Então, não é Melhor. assim que funciona? Não. Isso, Não na é. verdade, não é. Na verdade, assim, o probiótico ele é individual. Existem algumas relações que são interessantes e que já são publicadas, que é você ter aí um nível de 3 cepas de lactobacilos para 2 de bífido dentro de um probiótico, mas as quantidades vão variar muito em função do quadro. As pessoas que estão com sintomas muito exacerbados, ou seja, aquelas pessoas que ficam 8 dias sem ir ao banheiro e aquelas pessoas que têm diarreia ou umas fezes mais em forma de lama, né, que não são formadas, se isso acontece todos os dias, isso é muito comum, então é muito intenso os sintomas dessa pessoa, não vale entrar com probiótico de primeira, porque o que acontece? Essas pessoas elas têm muita desbiose. As bactérias estão muito alteradas. Então, quando você entra com o probiótico, você gera uma fermentação e você aumenta o nível de LPS bacteriano na luz intestinal. E isso gera uma reação que a gente chama de die-off, die-off reaction, né, que é a reação de die-off, que é uma reação que exacerba os sintomas. Então, ela fica mais presa ou ela fica mais solta e faz diarreia explosiva, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar cada caso. E tem pessoas que fermentam mais mesmo. As pessoas que já fermentam muito naturalmente, elas tendem a fermentar mais com probiótico. Então, tem que ter muito cuidado, entrar com quantidade pequena, ir evoluindo essa quantidade, essa proporção. Não significa que dar 45 bilhões pode ter mais efeito do que 5 bilhões. Isso vai variar muito, é muito individual. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito brasileira, né? Eu tenho até medo que muita gente faz uso de óleos essenciais oral em quantidades altíssimas, porque acha assim, se uma gota é bom, né? 3 gotinhas, então vai ser 3 vezes melhor. Se um sachê de probiótico é bom, vou tomar um de manhã, um de tarde e um de noite, que vai ser melhor. Exatamente. Às vezes a gente precisa mesclar, né? Quando a gente pega, por exemplo, crianças muito diarreicas, às vezes a gente tem que entrar com um enterogermina, a gente tem que entrar, o nutricionista não pode prescrever o Saccharomyces boulardii, que é o princípio do fluoratil, mas a gente entra em contato com o médico, pede para que essa prescrição seja feita. A gente pode entrar com outros fitos, como o Lactobacillus reuteri, que é muito interessante para diarreia também na criança, né? Mas a gente tem que estudar o paciente, tem que conhecer muito bem os sintomas, porque ele pode piorar muito. E aí ele vai ter muita desconfiança, ele não vai acreditar no plano que você fez. Ele vai achar que é da alimentação e não do suplemento. Ele vai sempre condenar a dieta. Às vezes é um medicamento, mas ele vai achar que é da dieta, entendeu? Então, para a gente poder também fazer com que o paciente tenha uma adesão maior ao que a gente faz, a gente tem que ir com cuidado. E tateando, o intestino é um órgão. É como se fosse um vasinho de porcelana. A gente tem que ir cuidando dele assim muito cuidadosamente, porque qualquer coisinha já bagunça tudo, né? Não tem jeito. Quer dizer, então, que uma consulta só eu não consigo resolver, Silvia?
Não. O acompanhamento um acompanhamento nutricional, ele nunca pode ser feito em uma única consulta. Porque você vai pensar em mudança de estilo de vida, você levou 10 anos fazendo um monte de besteira, não é em um mês, 2, 3 que você vai resolver. Então, uma única consulta não resolve. A gente tem que fazer a evolução desse paciente, ir trocando as ervas, porque ervas fitoterápicas têm prazo para você utilizar, né? Tem tempo de uso, igual medicamento. Você vai trocando, exatamente para não ter toxicidade. A gente tem que ter realmente muito cuidado. E para ir modulando e vendo a resposta que o indivíduo teve. Às vezes, numa primeira consulta, ele já melhorou muito, mas não melhorou tudo. Então, você vai tentar trabalhar sempre em busca de minimizar ou acabar com todos esses sintomas. Essa é a ideia que a gente tem na nutrição funcional, de ter vitalidade positiva, né? O indivíduo ter saúde mesmo. Perfeito. E outra coisa que você comentou que eu achei muito interessante é que às vezes acontece essa piora para ver a melhora, né? Então, e isso o paciente ele tem que estar ciente, né? Que às Sim. vezes a gente anda um pouquinho para trás para dar 2 passos para frente. Às vezes ele vai dar um passo, mas um passo é melhor do que nenhum passo. Exatamente. Então, paciência, não é? Isso, paciência é uma coisa que eu sempre falo nas minhas... Tem uma estagiária minha aí assistindo, eu sempre falo isso nas consultas, que é importante que a gente fale isso para o paciente. Olha, deixa claro para ele como é a sua forma de trabalho. Então, assim, não tenho como resolver tudo em 30 dias. Eu vou fazer uma primeira etapa, vamos ver como você vai reagir, você volta para uma segunda, a gente vai ter algumas etapas, talvez 3, 4 etapas, até você entrar numa fase em que você não tem os sintomas, ou você tenha muito esporadicamente quando você sai desse contexto seu de rotina. Porque quando a gente sai da rotina, às vezes as coisas aparecem, né? E para ele melhorar, ele precisa voltar para a rotina. Ele precisa ter rotina, ele precisa ter regras para se alimentar, para dormir. O sono influencia muito, gente, na saúde intestinal. Porque quando a gente não dorme, ou quando a gente está estressado, a gente aumenta a produção de cortisol. E as células do intestino são sensíveis a cortisol. E o cortisol bagunça o intestino, aumenta essa permeabilidade. Então, aumenta a chance de alergia, chance de supercrescimento bacteriano, chance de doenças inflamatórias, como a retocolite, a doença de Crohn, que são doenças autoimunes. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado, né? E cuidar, a gente cuida de tudo um pouco, Ana. Da comida, do sono, das relações pessoais, a gente vira meio psicólogo, é um pouco de tudo. Isso é verdade. A gente acaba... Todo mundo vai de médico, como é? Médico, mãe e louco, todos nós temos um pouco, né? De então, médico, mãe e louco, então, com certeza. A gente acaba fazendo de tudo. E uma coisa que a gente discutiu até antes, né? A gente já tinha conversado sobre isso, é que às vezes os sintomas eles acontecem fora do intestino. Então, a pessoa tem uma enxaqueca, a pessoa tem sinusite de repetição, a pessoa tem rinite, ela tem dor articular. Então, tudo pode ter relação com o intestino, né? Com essa disbiose, com esse desequilíbrio de barreira. Então, é muito comum, já tem muitos estudos mostrando que um intestino com hiperpermeabilidade e em disbiose é uma das principais causas de doenças crônicas. Seja autoimune, seja obesidade, seja síndrome metabólica, diabetes, doenças de tireoide, depressão. Então, hoje em dia está tudo associado ao intestino. A gente não tem mais como segmentar e subdividir, né? E falando nesse assunto, uma pessoa perguntou, né? Qual seria o papel, por exemplo, da nutrição na enxaqueca? Então, na enxaqueca, a gente vai investigar, de fato, a principal causa. Tem alguns alimentos e tem alguns componentes de alimentos que podem ter relação com a enxaqueca. Então, por exemplo, corantes amarelos é muito associado à enxaqueca. A gente tem também, por exemplo, quando a gente pensa em enxaqueca, a gente pode ter relação com o excesso de histamina. Histamina é uma amina vasoativa que está presente em leite e derivados de leite, em vinho, em várias frutas, em vários vegetais, em vinagre. Então, a gente vai avaliar se tem relação com a histamina, se pode ser o oxalato, porque também está presente em vários vegetais, né? Tem pessoas que não têm enzima para digerir oxalato, e aí a microbiota vai fermentar e vai gerar vários subprodutos ali. Então, assim,
Eu estou tentando até lembrar aqui que cítricos tem muita relação com enxaqueca, né? Por conta da octopamina, que é uma prima da histamina. Então, a enxaqueca ela pode ter várias causas, né? Pode ser por hipoglicemia, que você vai ter que avaliar por estresse, né? Se não dorme direito também pode ter enxaqueca. O glúten pode ter relação com enxaqueca. Tem muitas pessoas celíacas que fazem aquelas enxaquecas gravíssimas ou que têm sensibilidade não celíaca ao glúten, ao trigo, né, de maneira geral, que podem desenvolver enxaqueca. Eu tenho paciente com intolerância à lactose que faz enxaqueca. Então, pode ter muita relação com a alimentação, sim. E aí, o nutricionista que entenda disso, pode ajudar. Excesso de cafeína em algumas pessoas pode provocar, né? O Aguiar estava falando aqui. O chocolate, como tem uma concentraçãozinha pequena aí de alguns compostos que são iguais ao do café, também poderia provocar. Então, tem vários alimentos ricos em histamina e você vai ter que testar no seu paciente, porque às vezes o que causa em um não causa no outro, né? E a gente precisa cuidar de tudo, né? De tudo um pouco, da vida dele, do sono, de tudo, das relações que ele tem, como é no trabalho. Eu pergunto, como é que você gosta de onde você trabalha? Como é a sua vida no trabalho? Porque às vezes o estresse está ali, o ponto principal está ali, e a gente vai ter que mudar a forma dele enxergar aquilo para ele poder se tratar também. Por isso que eu digo que a gente é um pouco psicólogo também. Embora eu indique muito para psicólogos, né? Uhum. E interessante você citar a histamina, né? Num país onde a gente não consegue fazer o diagnóstico de doença celíaca, como lidar com a intolerância à histamina que quase ninguém nunca ouviu falar? Dificílimo, é muito difícil. Tem pouquíssimos médicos especialistas em intolerância à histamina ou estaminose. Algumas pessoas secretam muito e outras pessoas secretam, mas não degradam. Nós produzimos enzimas que degradam histamina. A estaminase e a diaminoxidase são enzimas que degradam a histamina. E algumas pessoas têm alteração genética na produção da enzima. Então, elas são enzimas polimórficas, são alteradas ou não produzem em quantidade adequada. Descobrir é o mais difícil, porque a gente não consegue... Existe até um teste de histamina na urina, que a gente poderia avaliar se a histamina está muito alta, porque está produzindo muito, mas a gente não consegue fazer um diagnóstico super preciso disso, né? E aí o que a gente faz é ir por sinais e sintomas. Eu faço muito registro alimentar e vou cruzando os alimentos que mais se repetem e aqueles que têm mais quantidade de histamina, tiramina e octopamina, que são as três da mesma família. E existe uma enzima que é vendida nos Estados Unidos e na Europa que degrada a histamina, que é a diaminoxidase, que você pode comprar para a pessoa tomar, só que não vende no Brasil. E a dificuldade de chegar aqui é muito grande. Então, nem todo mundo tem acesso a essa enzima. Ajuda muito, mas se você não tirar o alimento, você vai ficar dependente da enzima para o resto da vida. Não tem jeito, né? Eu tenho uma paciente com intolerância histamínica que acho que é o meu caso mais grave de intolerância histamínica. E ela melhorou absurdo comendo rim 3 vezes por semana, porque o rim é rico na DAO, né? Na diaminoxidase. Então, assim, fica... A gente não... Brasileiro, né? Brasileiro tem que dar um jeitinho. Aí... O que a gente tem que ter cuidado é usar um rim de fonte orgânica, né? Porque Boa esses órgãos, os órgãos como o fígado e rim, eles retêm mais toxinas e medicamentos que são utilizados nos animais. E aí você acaba, por um lado, melhorando, mas por outro, piora o intestino, porque o intestino é sensível a pesticida, a metais tóxicos como alumínio, chumbo, arsênico. Então, às vezes, o problema é excesso de metal pesado. A gente tem que avaliar metal pesado e ver se também não tem um problema com metal pesado, essa permeabilidade, porque metal pesado destrói célula intestinal, vai lá e mata, né, a célula intestinal. Então, você fica trabalhando os suplementos, mas você não tem resultado, porque você não avaliou tudo que você podia avaliar. Não é muito fácil mesmo, não, é muito complexo. É muito complexo. Eu vejo assim que os pacientes, eles acham que uma única consulta, se o nutricionista não conseguir fazer a dieta perfeita para ele em uma única consulta, é porque o nutricionista não é bom. Mas, gente, não, tem milhares de coisas na balança, não é, Silvia? Com certeza. Então, assim, muita preciso, coisa que você tem que considerar. E eu acho que uma pergunta que foi feita para mim, que eu postei lá no meu Insta, né? E me perguntaram assim, o que fazer quando o médico e o nutricionista
discordam sobre qual dieta é melhor para o paciente. Então, o que eu conversei muito com a Ana? É a minha visão. Eu respeito muito o trabalho do médico, porque o médico é o profissional que vai fazer o diagnóstico, porque o nutricionista não tem formação para fazer diagnóstico. Então, a gente precisa estar muito casadinho com o médico, porque a gente também estuda muito. Então, se a gente suspeitar de alguma coisa, a gente pode falar para o médico: você sabe que eu tive um paciente assim, 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 que eu atendi até de um outro profissional e que foi isso, e aí você pode alertar até o médico, enfim. Mas o médico vai ter esse conhecimento para fazer o diagnóstico. Só que o médico, ele não tem na faculdade dele a formação para fazer cálculo e para pensar em dieta nos pormenores da dieta. Ele entende, ó, é uma dieta anti-inflamatória, é uma dieta com baixa estamina, mas ele não sabe como modular isso, como fazer isso de fato na prática. Então, o que eu sempre falo para o paciente, a gente vai ter que pesar na balança o que vale, né? E se o médico não concordar comigo, eu vou continuar respeitando ele, mas vou fazer o meu trabalho, independente do que ele considerar. Graças a Deus eu tenho pego na minha prática muitos profissionais que gostam de trocar, como a Ana, né? Eu trabalho aqui no Rio, eu trabalho com gastro, eu trabalho com reumato, eu trabalho com dermato, eu trabalho com ginecos, né? Então eu acho que vale muito a gente se aproximar. E é óbvio que a gente não é detentor do saber o tempo todo, eles vão ensinar muito pra gente, assim como a gente também ensina pra caramba, né? Mas é isso, a gente vai ter que pesar o que vale para levar aquele paciente a melhor. Eu quero melhorar o paciente, eu quero que ele volte melhor do que ele chegou para mim, é o que a Ana falou. Às vezes eu dou um passinho para trás para dar dois para frente, mas eu vou continuar insistindo em melhorar a qualidade de vida dele, né? Especialmente a vida intestinal, a qualidade intestinal. Perfeito. E é sempre bom. O médico, gente, não entende de dieta. A gente até estuda e sabe, porque assim, igual muita gente me pergunta: Ana, você é nutróloga? Não, não sou nutróloga. Na verdade, eu sou cirurgiã, endoscopista e por conta dos meus estudos eu trabalho com a parte de tratamento de doenças gastrointestinais. Mas eu entendo da nutrição porque nutrição É a o base, default, né? A base. É o a mínimo base. que nós temos que saber. Só que nós não prescrevemos dieta, nós não temos formação para prescrever dieta, tá? E assim, o paciente, ele precisa estar ciente que quando a gente encaminha para o nutricionista, é porque nós queremos trabalhar numa equipe multidisciplinar. É necessário, você como paciente merece trabalhar numa equipe multidisciplinar. Eu vejo muito paciente que vai no médico, no gastroenterologista, por refluxo e sai com uma folha escrito proibido. Isso. Gente, isso não é dieta, isso não é uma reeducação alimentar, né? Então, vá no nutricionista. Vá porque você merece, né? Entender o que está ocorrendo, por que certos alimentos podem e não podem. Eu brinco muito com o meu gastro, que eu acho que toda pessoa, todo indivíduo que vai ao gastro com alguma queixa, ele obrigatoriamente deveria se consultar com um nutricionista, porque ele economizaria muito dinheiro com medicamento, porque a maioria das vezes o problema é alimentar. Então a pessoa, na verdade, às vezes procura o médico antes de procurar um nutricionista, embora ela saiba que a alimentação dela é toda desregrada, porque é mais fácil você tomar um medicamento do que você mudar um hábito de vida. Ou seja, eu gosto de tomar Coca-Cola todo santo dia. A pessoa não vai querer parar de tomar. E é aquilo que causa o problema. Então, ele vai ficar trabalhando sintoma. Parou de tomar o remédio, ele vai voltar a sentir. Não é que ele nunca mais vai poder tomar refrigerante, mas ele vai ter que mudar a visão dele, o hábito de vida dele. Eu falo hábito de vida porque a alimentação faz parte do hábito de vida, né? Ele vai ter que mudar o pensamento dele. E mudar o pensamento envolve muita coisa, envolve mudança de muitas coisas, né? Você foi educado de um jeito, você foi criado para aquele padrão alimentar, você vive num ambiente que as pessoas comem mal. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou casada e o meu marido, se não fosse por mim, ele comeria muito pior do que ele come. Então, por que ele come melhor? Ainda assim come muito mais besteira que eu? Porque ele não tem formação na área. E só faz melhor porque eu fico no pé dele, porque eu não quero ninguém doente do meu lado, entendeu? Não tem necessidade disso. Então, é isso que acontece nos nossos consultórios. Mas eu acho que quando existe essa casadinha, só o paciente ganha.
Eu acho que o paciente tem que ficar Ganha. feliz, porque são, ao invés de ser uma cabeça pensando, são várias pensando naquele caso. Imagina que coisa boa, né? Perfeito. Porque tem casos que a gente se enrola mesmo, a gente não consegue dar conta, né? Eu como besteira, tá? Estão me perguntando aqui, estão falando aqui, aluno meu, ó. Eu como, mas a diferença do nutricionista, e aí ele vai concordar comigo, é que a gente sabe o antídoto para besteira, para porcaria que a gente come. A gente vai comer uma vez ou outra. Então eu sempre brinco que o que não o que é exceção não tem problema. O que é regra é que é o problema. Então eu amo batata frita. Eu como batata frita, mas eu como quantas vezes no mês? Uma, quando eu viajo para dar aula. Que aí eu vou sair para jantar e vou pedir uma batata frita. É óbvio que eu vou pedir. Mas eu vou comer outras coisas saudáveis ali ao longo daquele dia. Então é isso que a gente tem que pensar. É mudar o estilo, é mudar o pensamento, né? E isso não é uma coisa simples. Com certeza. Não é uma coisa simples. Não, é. E assim, várias perguntas que vieram pra gente vieram exatamente fazendo essa correlação, né? De como é que eu trato o intestino realmente tem relação com tudo. Tem muitas coisas em termos de modulação que a gente pode fazer, né? A gente pode trabalhar chá, a gente pode trabalhar tintura, a gente pode trabalhar as ervas na forma de tempero, na forma de especiarias, né? Então, a cúrcuma trata, o gengibre que você bota num suco trata, o ômega que você usa, né, no peixe que você come ou no suplemento que você usa também melhora. Então, a gente tem muita coisa, tem até alguns extratos de ervas que a gente pode utilizar, né? Tem algumas ervas que eu gosto muito para intestino, como boswellia. Eu gosto muito de trabalhar, deixa eu lembrar aqui, a guaçatonga, a boswellia, o alecrim. Todos eles fazem muita modulação. Então, a gente vai dosando o que o paciente pode fazer, a gente melhora o padrão de alimentação e vai colocando esses suplementos, né? A tintura a gente faz na farmácia de manipulação e tem um cálculo que a gente faz para fazer a tintura, né? Só quem tem formação em fito que consegue fazer isso. Mas a forma de chá, não. A forma de chá a gente consegue usar. E ter cuidado, gente, porque fitoterápico também causa efeito colateral, né? Também pode causar efeito colateral. Então tem que ter cuidado, tem que ter a recomendação, não é fazer por conta própria. Procurar um profissional que consiga tratar isso melhor. Eu gosto de falar o seguinte, não é porque é natural que está liberado e você pode misturar todos os chás ao mesmo tempo e tomar em quantidades cavalares, né? Exatamente. A gente tem descrito na literatura hepatotoxicidade por uso de chás. Por uso não, por abuso de chás. Por abuso, exatamente. Por abuso de chás. Então, é claro que você não precisa, gente, de uma receita para fazer um chá de camomila e tomar à noite antes de dormir uma xicrinha. Né? Mas não é isso. Esse uso recreativo das infusões é diferente de usar as infusões e os chás com um intuito terapêutico. Né? E esse intuito, a diferença entre a dose e o veneno é o quanto você toma. Exatamente. Porque essas coisas têm sinergia. Se tem potencial para fazer o bem, também tem potencial para fazer o mal. Eu sempre faço, porque às vezes as pessoas escutam, por exemplo, guaçatonga, muito bom, a grávida toma. Grávida não pode tomar guaçatonga. Não, grávida não pode tomar chá nenhum. Então, gente, nenhum. Então, ainda a gente não... Hoje em dia até se fala um pouco do gengibre, que já tem estudos de segurança, mas você tem que fazer isso com o profissional nutricionista lá no consultório, não pode fazer por conta própria. Exatamente. Então, assim, claro, você vai tomar um chá de camomila à noite, você vai tomar, né, um chá de hortelã, você não precisa de uma prescrição para isso. Assim como você não precisa de uma prescrição para pegar uma gota de óleo essencial e fazer uma massagem. Isso. O óleo essencial, tem alguns profissionais da fitoterapia que já falam que não tem estudos de segurança para você passar na pele, que para você beber. Você tem que saber a quantidade, né? Tem gente que faz banho, então tem que ter muito cuidado, porque é uma concentração de princípio ativo ali muito grande. Perfeito. Você tem que estar com uma pessoa que estude sobre isso, que saiba o que está fazendo, porque senão você piora o quadro. Eu pego muito paciente que vai, às vezes, em outro profissional da mesma área e piorou a situação. E ele vai para mim para eu tentar consertar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E hoje em dia tem muito assim, exame disso, exame daquilo. O Sam falou agora de física quântica. Tem umas coisas muito interessantes, mas nem tudo você vai conseguir abordar o tempo todo no seu consultório. Nem tudo o seu paciente vai poder pagar, porque tem exames que são caros. Tem exames que mesmo pagando,
você não sabe o que fazer com aquele resultado. Então, o exame só presta se você souber o que faz com o resultado dele. Pedir um exame que você não sabe o que faz, você vai pedir para quê? Né? Ah, eu fiz um exame de microbioma. Parece que esse exame, eu estou estudando esse exame agora, porque eu estou escrevendo um livro sobre exames, né, que a gente vai publicar pela VP, e eu vou falar sobre saúde intestinal junto com a Vaninha no livro. E aí o que acontece? A gente vê que tem realmente uma relação interessante, mas como que trata? Né? Porque você tem cepas bacterianas que você não tem como manipular, porque não existe para manipulação. Então, vale gastar hoje o dinheiro com isso? Você tem que pensar no que você está fazendo, porque isso faz toda a diferença para ele também aderir ao tratamento, né? Porque a dieta vai ser mais onerosa, a dieta mais saudável é mais onerosa, ele vai gastar com suplemento, com medicamento, então a gente tem que pensar com muito cuidado. Eu acho, Ana, que a gente não vai conseguir falar de tudo, porque já são 8h54, né? Aí o que a gente pode tentar combinar com eles é fazer uma outra live para falar de algumas questões que você recebeu e que eu recebi que a gente não falou. E algumas dessas questões eu posso até tentar abordar também nos meus stories, porque perguntaram de dieta cetogênica com fermentação, perguntaram muita coisa que a gente não consegue abordar aqui, né? Tem muita coisa mesmo para falar, então a gente depois vai conversar e trocar ideia de novo para a gente tentar fazer uma outra live, de repente agora em abril, se ela puder, né? A gente faz um dia que ela estiver mais tranquila, a gente tenta marcar para conseguir pontuar outras coisas que a gente não falou aqui, talvez, né? Eu acho bem interessante que a gente consiga fazer isso. A modulação de intestino, se você não tem indicação de nenhuma medicação, você pode fazer com o nutricionista inicialmente. Eu sempre tento pela dieta, pelo suplemento, e se eu vejo que não melhora, eu vou indicar sim para o médico, né? Eles estão pedindo para você deixar a live salva, mas vou vai deixar ficar salva, né? Gente, vai ficar sim. E aí eu vou salvar, vai ficar por 24 horas e depois eu vou tentar baixar ela para jogar no YouTube para ficar mais tempo. Ah, legal. E aí juro para vocês que eu vou sentar com ela pelo Zap, a gente vai se falar, né? Organizar. Vamos organizar para a gente fazer uma outra. Pode ser até no meu Insta também, a gente fica alternando. Certeza. E aí a gente faz essa propaganda para vocês saberem. E a gente pode falar um pouco mais de suplementos para intestino, que a gente não falou tanto, que tem algumas coisas muito legais. E eu queria aproveitar que a Ana me convidou. Quero agradecer novamente a confiança. Fico muito feliz quando eu vejo médicos que dão abertura para o Nutri se posicionar, para o Nutri colocar a experiência dele. E a gente teve isso desde quando a gente nem se conhecia. E a gente se conheceu no Gluten Free e a empatia foi, né, logo imediata. E sem querer, eu falei tudo que ela, complementando o que ela tinha falado. E ficou uma casadinha muito legal. Foi uma sintonia muito legal, né? Não é? E ficou uma casadinha muito legal aqui também. Eu acho isso muito válido. E eu queria dizer para vocês, até com a autorização da própria Ana, que eu tenho um curso que chama Clínica do Intestino, eu e a Vânia. Temos um curso que a gente está transformando esse curso em online, para que todo mundo do Brasil tenha acesso. A gente faz isso para médicos e nutricionistas, tanto profissionais quanto estudantes que tenham interesse em fazer o curso. A gente vai estar criando uma plataforma para colocar materiais, para colocar as nossas aulas. A gente vai ter aula com médicos também, que é bastante interessante. Então, quem sabe no futuro até a Ana não participa com a gente, né? A gente já tem uma prócto que está com a gente, que é a Giovana. E eu queria dizer para vocês que vocês podem olhar no meu Insta e pode olhar no Insta da clínica. Chama Clínica do Intestino Cursos. Que a gente sempre está postando as novidades. Tudo que vem de intestino a gente está jogando para lá e a gente tenta associar intestino com tudo. Então vocês vão ver de tudo relacionado ao intestino lá. E eu queria muito agradecer o convite, Ana. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, de verdade. Muito obrigada a você por ter aceitado, viu, Silvia? E se você pudesse deixar, assim, uma pessoa que sofre do intestino, se ela puder fazer uma coisa, o que você orientaria, assim, dentre todos que a gente tem? Que difícil. Uma coisa... Resumir, assim, eu acho que o que é mais importante? Eu iniciaria com os chás digestivos, faria o controlezinho da dieta, de acordo com os sintomas, e usaria chás digestivos para começar. Para não ser uma coisa tão cara e para ela poder começar a ter uma melhora. Perfeito.
Muito bom. É bem parecido com o que eu falo também, né? Que o controle da dieta é fundamental. Você já reduzindo Fundamental. os industrializados, você já tem um ganho Isso, enorme. Você não isso, a gente precisa controla de, tudo. você não precisa de prescrição para poder reduzir o açúcar, para reduzir os farináceos, para reduzir, né, os ultraprocessados. E você também não precisa de prescrição para o chá de uso recreativo. Né? Então, A gente, realmente. na prática, a gente acaba usando um pouco de tudo, assim. A gente pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, usa um chazinho, uma tinturinha, às vezes um suplemento, porque a gente quer que ele melhore, mas às vezes o menos é mais. É corrigir a dieta, é tirar. É diminuir pesticida sempre que possível, porque aí você também está diminuindo o metal tóxico. É você trabalhar as ervas fitoterápicas na comida, a cúrcuma, o alecrim, o manjericão. Faz a sua hortinha. Ó, eu moro num apartamento de 80 metros quadrados que tem uma varanda. É pequenininho meu apartamento. E eu tenho uma horta orgânica na minha varanda, com vaso auto-irrigável. E eu passei a consumir os meus temperos direto da horta. Então, eu acho que vale muito a gente pensar isso, em melhorar o padrão, em dar soluções para ele, melhorar a dieta e entrar com essas ervas tanto na forma de especiarias, né? Colocando mesmo na comida, como fazendo os chazinhos. E aí você tem o chá de erva doce, a gente tem o chá do próprio alecrim, a gente pode fazer o próprio chá da aguaçatonga que melhora. E tem tanta coisa. O de hortelã, se a pessoa. Hortelã, se o indivíduo não tiver refluxo, se ele não tiver refluxo, importante. hortelã ajuda muito. Tem um outro chá também, que é um chá derivado de uma planta que chama glicirrisa, que é o licorice, que também é muito interessante, mas a gente não pode usar ele sem prescrição, porque ele pode provocar alteração da adrenal, pode mudar lá a produção dos hormônios. Então, eu acho que eu entraria assim, eu corrigiria a dieta. Principalmente para quem tem pressão alta e problema da aldosterona. Coisa assim, Isso, exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Então, sabe o que eu prefiro fazer? Dizer para ele, ó, a gente vai arrumar a casa. O que adianta eu entrar com um móvel bonito numa casa de tijolo? Vamos arrumar a casa e a gente entra com a decoração. A decoração são os suplementos, as tinturas, né? O medicamento, às vezes, não é decoração, às vezes é necessário, mas essas coisas, às vezes, entram como uma decoração. Então, vamos arrumar a casa, vamos ajustar tudo, e aí sim a gente consegue fazer uma coisa mais integrada. Isso, de preferência, se a gente puder sempre conversar com o médico, eu acho que vale super a pena. Muito mesmo. Então, muito obrigada, Silvia, mais uma vez, por ter aceito esse convite. E muito obrigada, realmente, por ter... Gente... ter informação vale muito mais do que ouro. Imagina, especialista desse calibre aqui falando com a gente sobre intolerâncias alimentares. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, eu fico realmente muito feliz com o convite, porque é o que eu te falei, né? Eu vejo que essa parceria, as pessoas só têm a ganhar com isso, o paciente só tem a ganhar. Então, se tiver algum médico aí assistindo, abra a cabeça, escuta um pouco o Nutri. Pergunta para o médico, conversa com ele. Ele vai te direcionar para estudar sobre a doença também, que é importante estudar sobre a doença. E aí eu acho que o paciente realmente... A gente consegue mudar esse cenário aí da medicina, enfim, no nosso país. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, menos gasto com tratamento médico a gente vai ter para os nossos pacientes, né? Perfeito. Então, só para terminar, que o Aguiar colocou aqui, se dá para viver com tanta restrição. Gente, o que não dá para viver é sentir dor e desconforto com tudo que você come. Eu acho que é isso que tem que pesar na balança. Né? Às vezes a restrição ela acontece só porque você não corrigiu o intestino. Exatamente. Daqui a pouco ela nem vai existir mais. Se você corrigir o intestino, a restrição melhora. A nossa tentativa é sempre recuperar a tolerância oral. Embora tenha coisas que pode ser que você nunca vai tolerar bem. Né? A gente sempre tenta restaurar a tolerância oral. Mas restrição... Assim, na minha cabeça, a restrição é você deixar de viver porque sente dor e desconforto. Então, qualquer coisa que você pague para ter sua saúde de volta, isso aí não tem que ser um pesar, né? Exatamente. Se de 10 alimentos que você rejeita, que você não tolerar... acabou.
3? 7? Eu né? acho que tá Não, dando, ainda acho que tá ainda dando tá tempo online. aqui. Tá? Então é melhor eu acho encerrar que o para meu não ficou perder. pausa. Então, É porque minha bateria tá acabando também, mas a gente se despede para ela poder tá. salvar a live, Entendi. gente. E fazemos uma outra. Então tá bom. Tá bom? Então, Um beijo, gente, querida. um Obrigada. beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.